Boa tarde. Primeiro eu começo com o real, que agora é tarde. Já é quase noite. Bom dia, boa noite, boa madrugada aí para vocês que vão assistir essa aula de processo do trabalho. Aula 9. Aula 9. A gente vai dar continuidade, né? Um planozinho 4 da gente. 4. Plano de aula 6 volt. E isso tudo é. Bom, enfim, mas a gente vai falar, tá? A aula passada a gente falou sobre o rito sumaríssimo, né? Suas principais características e tal. Hoje não taca peste de ficar com calor aqui com essa roupa. E agora a gente vai falar sobre petição inicial, tá? Suas principais características da petição inicial no processo do trabalho, fazendo a diferenciação entre a petição no processo do trabalho e a petição no processo civil, né? O que a gente tem em comum, o que a gente tem de diferente, tá? A gente vai pegar, vai fazer esse link sempre, né? Afinal de contas, o processo do trabalho ele não é completo, né? O processo do trabalho ele é completado pelo processo civil. Então a gente vai fazer sempre que puder, né? Esse link aí entre o processo do trabalho e o processo civil. Então, primeiro a definição, né? O que é que vem a ser uma petição inicial? Então, a petição inicial pode-se dizer que é o primeiro ato praticado em um processo. Afinal de contas, o processo ele não começa de impulso oficial. O processo ele vai começar de uma iniciativa, né? Então, seria o princípio da demanda, né? A aplicação do princípio da demanda, ou do princípio do dispositivo, ou da inércia. Ou seja, o judiciário ele fica aguardando. O judiciário fica aguardando ser acionado. E ele vai ser acionado através da petição inicial, tá? Então, é a petição inicial quem vai acionar o Poder Judiciário. Certo. E quem vai adentrar com essa petição inicial? A parte autora, no nosso caso, a parte reclamante. Né? Já que a gente está falando de processo do trabalho, em nome das partes, a parte reclamante. A parte reclamante é quem vai acionar o processo, a Justiça do Trabalho com a petição inicial. E essa parte reclamante ela pode ser tanto o empregado como o empregador, como hoje com a ampliação da competência que a gente tem, a gente pode ter outras figuras aí acionando, né, a Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, né, os sindicatos, nações coletivas. Então a gente tem, por exemplo, a cobrança de penalidades administrativas. A gente pode ter também a PFN acionando aí a Justiça do Trabalho através da petição inicial, né? Então lá o artigo 114 da Constituição Federal, quando ampliou a competência, né? Então a gente tem vários entes, e não só o empregado e empregador, como acionando a Justiça do Trabalho, ou seja, como autor de uma ação, autor de uma demanda, né? Como dono da petição inicial, né? Então, que a petição inicial ela tem essa finalidade, ou seja, ela vai despertar o Poder Judiciário, ela vai tirar o Poder Judiciário da inércia e a gente vai começar aí a produção de atos processuais, independente do rito e que for atribuído a esse processo. Beleza. E quais são os requisitos dessa petição inicial? A gente tinha até então, no processo de trabalho, ainda tem, né, o princípio da simplicidade. O princípio da simplicidade é um princípio que diminui a quantidade de requisitos da petição inicial no processo do trabalho em relação ao processo civil. Né? Então, é como se o juiz olhasse com outros olhos para a petição inicial trabalhista, diferente do rigorismo e do formalismo existente no processo civil. Por que isso, Tiago? Porque no processo do trabalho a gente pode ter o próprio autor acionando a Justiça do Trabalho. Essa petição inicial ela pode ser verbal também. Está lá no artigo 840 da CLT, que a petição inicial ela pode ser verbal. Então, se ela pode ser verbal, ou seja, pode ser diretamente pela parte produzida, não tem como se você exigir, né, a mesma formalidade dessa parte das outras, de quem está com a defesa técnica, no caso, quem está constituindo um procurador, com um advogado e tal. Então, não há como você exigir, só apenas se discriminar. Só apenas se discriminar se você se exigir, né, essa técnica toda jurídica para a elaboração da petição inicial, da parte que nunca, por exemplo, estudou direito nem nada, mas é um empregado, é um empregador e quer ali acionar a Justiça do Trabalho. Então, como fazer? Né? Como é que pode ser feito isso? Enfim, depois da reforma trabalhista, a gente teve uma alteração, né, nos requisitos dessa petição inicial, que essa alteração aproximou um pouco mais, mas ainda assim
né, ainda assim está presente, né, o princípio da simplicidade. Ainda assim está presente o princípio da simplicidade. Sobre essa questão do jus postulante, pode voltar aí na aulinha lá de jus postulante e ver a minha opinião sobre o jus postulante. De fato, eu acho que há um desequilíbrio, né, ao se favorecer o jus postulante na justiça do trabalho. Você desequilibra, porque a parte ela não vai ter defesa e já começa desequilibrada em relação à outra parte, já desde a petição inicial. Ou seja, porque ela vai simplesmente narrar todos os fatos a um servidor da justiça do trabalho que não pode, né, que não pode fundamentar, não pode colocar as provas, nada. O servidor vai narrar os fatos, vai simplesmente reduzir aqueles fatos a termo e ela depois assina concordando e segue seu processo até o final, sem constituir advogado. Mas, né, às vezes a ausência, como diz Carlos Henrique Bezerra Leite, às vezes a ausência da técnica, não tem jeito, às vezes a ausência da técnica, né, dessa técnica jurídica, às vezes a ausência dessa fundamentação jurídica exigida lá no processo civil, pode tornar mais difícil a defesa. Né? Ela pode tornar mais difícil a defesa, ela pode tornar mais difícil o exercício e o acesso ao Poder Judiciário, né? Tanto é que quando se fala em benefício e acesso ao Poder Judiciário, à justiça gratuita, não está só falando de isenção de despesas processuais, de dispensa de despesas processuais, a gente está se falando também em si proporcionar, né, o acesso a uma defesa técnica jurídica, que seria, no caso, então, se existisse a Defensoria Pública do Trabalho, né? Já estamos passando da hora de existir isso aí. Né? Estamos passando, não pode se exigir tanta coisa sem a contrapartida. Né? Estamos passando da hora de ter a Defensoria Pública do Trabalho. Né? Então pega aquelas cláusulas de menor potencial ofensivo, de menor complexidade, para as pessoas que são beneficiadas da justiça gratuita, coloca o valor e tal, enfim, o teto, mas tem a Defensoria Pública do Trabalho, a gente está precisando. Enquanto não tem, a gente vai dizer que vai aplicar o princípio da simplicidade e não vai se olhar esses requisitos a fundo. Mas vamos a eles. Onde é que eu encontro, Tiago, os requisitos? Artigo 840 da CLT, tá? Artigo 840 da CLT. E também no artigo 319 do CPC. Então a gente vai encontrar nos dois, tá? Esses requisitos a gente encontra nos dois. Então, o artigo 840, no parágrafo 1º, ele vai dizer: sendo escrita a petição, a reclamação, ela deve conter a designação do juízo, primeiro requisito. Tá? A designação do juízo é o primeiro requisito. Tá? E o que é isso, Tiago? Veja bem, gente, a designação do juízo é o estabelecimento da competência, né? É o endereçamento que está lá na petição inicial. Tá? Então, essa que é a designação do juízo, é o endereçamento. Então, ali você vai escolher, como já dito de outrora, a competência funcional, quando você coloca lá excelentíssimo senhor juiz, você poderia botar excelentíssimo senhor desembargador, excelentíssimo senhor ministro, e por aí vai. Né? Excelentíssimo senhor juiz do trabalho, a competência material, né? Você escolhe também a competência material, da vara do trabalho de Aracaju, por exemplo, ou da vara X de São Paulo, de Maceió. Aí você está escolhendo a competência territorial. Quer dizer, na designação do juízo, lá no caput da petição inicial, você tem 3 competências. 2 absolutas, a funcional e a material, e uma relativa, que é a competência territorial. Então, é o primeiro requisito que a gente olha na petição inicial e de suma importância. Né? É de suma importância porque, em respeito aos princípios da economia dos atos processuais e da celeridade e tal, é bom que se direcione a petição inicial para o juízo de fato que seja competente. Tá? Então tem que se observar aí na prática, consultar, olhar lá aquela questão de último local da prestação de serviço e por aí vai. Beleza? Outro requisito, ela deve conter a qualificação das partes. Então a petição inicial ela deve conter a qualificação das partes. O que é isso, Tiago? Ou seja, essa qualificação das partes. O que vem a ser essa qualificação das partes? Nada mais é do que você qualificar a parte reclamante, tá? Com o seu CPF, RG, com os dados de identificação profissional, com os dados de filiação e tal. Para quê? Para a fim de, na necessidade, no caso de empregado, precisar oficiar INSS ou os órgãos do governo federal, você não confundir esse reclamante com homônimos. Então você tem que qualificar ele da melhor forma possível.
para que quando a gente for expedir ou solicitar alguma informação da Justiça do Trabalho, a gente evita a existência de homônimos. Tá? Então essa qualificação da parte autora ela tem que ser bem completinha. Até depois para a expedição de um alvará para saque de FGTS, né, ofício para o seguro-desemprego, percepção de seguro-desemprego. Então essa qualificação vinda na inicial, completa, já evita retrabalhos, ofício, notifique-se e tal. Então ela evita, né, que o processo se prolongue. Então tá ali na petição inicial a qualificação da parte autora, tá perfeito. E a qualificação da parte reclamada, pronto. A parte reclamada, ela tem que ser qualificada com dois requisitos principais. Primeiro, a sua identificação junto à Receita Federal, CNPJ ou CPF. É importante para a fase de execução, viu o que eu estou falando? É importante, vai que vai para a fase de execução. Toda a persecução executória na Justiça do Trabalho hoje, né, ou seja, a corrida atrás de bens, ela é eletrônica, quer dizer, ela começa eletrônica. Então, se ela começa eletrônica, ela começando eletrônica, ela vai tomar por base logo a inscrição do empregado, do reclamado, junto à Receita Federal, ou através do CPF, ou através do CNPJ, né? Bacen, Sisconde, ou Bacen, SISBB e tal, por aí vai. Todos os sistemas eletrônicos, Renajuda e tudo que a gente tem de persecução patrimonial. Tá? Então a gente vai precisar, né, desse CNPJ, tá? Professor, mas se eu não tiver e tal, não, tudo bem. Não se impede. Né? Afinal de contas, o empregado de fato não tem acesso a esse tipo de documento, tá? E ao outro que é também crucial, que é o endereçamento, né? Desculpa, que é o endereço da parte. Você tem que conseguir o endereço, né? Tem que conseguir o endereço da parte reclamada e corretinho. Por que o endereço corretinho da parte reclamada? Porque, gente, a primeira notificação, que no caso seria citação no cível, mas aqui a gente chama de notificação inicial, no processo do trabalho, ela é o quê? Ela é pelos correios, ela é via postal ou por oficial de justiça. Né? Caso seja um local que não seja abrangido aí pela entrega pelos correios. Então, é de crucial importância que o endereço seja correto da reclamada. Tá? Que o endereço seja correto. Claro que há a possibilidade de notificação por edital, quando não sabe o endereço, ou mudou tal, aquela coisa, tudo bem. Mas o endereço é outra parte importante da qualificação da parte. Tá? É bem importante mesmo, se vocês querem, né, já garantir a primeira audiência, a realização da primeira audiência com a presença da reclamada, a possibilidade de fazer acordo e o que for, que ela receba a notificação, que ela tome ciência de que contra si existe um processo na Justiça do Trabalho, esse endereçamento, esse endereço, né, da reclamada é basicamente obrigatório, tá? Beleza, vamos lá. Qual outro requisito também que a gente tem da petição inicial? Aí, o outro requisito, gente, é uma breve exposição dos fatos de que resulte o pedido, tá? Uma breve exposição dos fatos de que resulta o pedido. Breve exposição dos fatos que resulte o pedido. O que é isso, Tiago? Causa de pedido. Causa de pedido. De acordo com o princípio da simplicidade, diferente do processo civil, a CLT, literalmente, como eu coloquei aqui, prévia exposição dos fatos, ela só exige os fatos dos quais vão resultar algum pedido, tá? Ela só exige os fatos dos quais vão resultar algum pedido. Então, a CLT, ela não exige, né? Ela não exige a fundamentação jurídica, mais uma vez falando do princípio da simplicidade. Entretanto, é basicamente que unânime na doutrina, que o exercício do contraditório, a prestação jurisdicional, eles se tornam, né, e obedecem o devido processo legal, se essa fundamentação jurídica acompanhar. Porque a teoria processual como um todo, a teoria do processo como um todo, acompanhou, né, no Brasil, a teoria da substanciação, ou seja, é a teoria da causa de pedir próxima e da causa de pedir remota, ou seja, da causa de pedir fática, né, ou seja, dos fatos que vão compor o seu direito. Tiago, eu não entendo, que fatos são esses que você fala tanto? Falando tanto de fato, que fato é esse? Fato é o seguinte, gente, é a historinha. É aquilo que acontecia durante o contrato de trabalho. Durante a relação de trabalho acontecia alguma coisa e que hoje lhe levaram a pedir algo na Justiça do Trabalho. Então, o fato vai levar ao pedido, certo? É esse o fato. Então, um exemplo de fato, para eu ficar assim, antenado, para eu entender assim e tal. Vamos lá.
Você trabalhava em uma empresa e trabalhou durante 5 anos nessa empresa e nunca recebeu hora extra, certo? Entretanto, a sua jornada de trabalho era de 9 horas diárias e 47 semanais. Você trabalhava 9 horas diárias, né? E trabalhava mais por semana, mais de 44. Todos os dias. Você entrava e saía aquele horário. Isso é fato. Isso é o fato. E isso é o fato. Esse fato vai lhe dar o direito de pedir o quê? O pagamento de horas extras. A condenação da parte contrária é o pagamento de horas extras. Tá? Então é isso que é o fato. É isso quando eu falo que a breve exposição dos fatos, que segundo a CLT, bastaria que o autor relatasse ali os fatos e depois, né, relatava os fatos e depois vinha com a causa de pedir, né, relatava os fatos e depois vinha com o pedido, isso pela CLT. Entretanto, a maioria doutrinária acredita que a gente tenha adotado a teoria da substanciação e que existe a causa de pedir próxima, que são os fatos, isso que eu acabei de falar para vocês da jornada de trabalho, e a causa de pedir remota, que são o quê? Os fundamentos jurídicos do pedido. E quais são os fundamentos jurídicos no caso desse pedido, Tiago? A própria Constituição Federal, que diz que a jornada normal de trabalho é de 8 horas diárias, 44 semanais, já é um fundamento jurídico. Você já pode dizer que, o que, Tiago? Você já pode dizer que houve aí um desatendimento a um preceito legal e que, portanto, deve ser recompensado com a condenação da parte contrária ao pagamento das horas extras. É isso que deve ser feito, é essa associação que deve ser feita, tá? Entre as causas de pedir e o pedido. Você olha os fatos. Você vê se existe a fundamentação jurídica para os fatos, ou seja, se daqueles fatos estão obedecendo o regimento jurídico legal atual. E em caso de desobediência, você vem no pedido e diz o que quer. E vem no pedido e diz o que quer. Então tem que haver uma conexão entre os três. Eles três têm que conversar, tá? As causas de pedir e o pedido. Se não houver, Tiago, a gente vai dizer que a petição inicial é inepta. Aí a petição inicial, nesse caso, vai ser inepta. Tá? Então, entenderam a teoria adotada. E é por isso que a maioria doutrinária, né, inclusive em causas mais complexas, se exige essa fundamentação para facilitar, né, o exercício da jurisdição. Para facilitar o acesso da parte contrária para a defesa. Né, porque a parte contrária pode, inclusive, se defender do fundamento jurídico. Ela pode dizer, olha, essa legislação que ele está se baseando mudou. Ou essa legislação que ele está se baseando já foi reformada. E, né, mesmo você fundamentando juridicamente, o juiz vai deferir. Entenderam? Então, esse outro requisito, né, aí presente na petição inicial, né, no caso, ou fundamentação, no caso, a fundamentação jurídica que compõe a causa de pedir remota. Então, próximo, fato, remota, fundamentação jurídica. Qual outro requisito da petição inicial? O outro requisito da petição inicial é o pedido. O outro requisito da petição inicial é o pedido. O pedido é outro requisito da petição inicial. E aí, lá no 840, depois da reforma trabalhista, parágrafo 1º, a gente vai entender que o pedido, ele deve ser, certo? Determinado e com a indicação do respectivo valor. O pedido ele deve ser certo, determinado e com a indicação do respectivo valor. Parecido lá com o rito sumaríssimo, olha. Parecido com o rito sumaríssimo. O que é essa indicação desse valor? A indicação desse valor, gente, é a liquidação do pedido. Tá? É a liquidação, é você atribuir o valor ao seu pedido. Se for, claro, possível ou passível de quantificação. Porque às vezes você não tem o documento necessário para quantificar, tipo contra-cheques, estou tudo no poder da outra parte, e aí você pede para que essa quantificação seja feita em momento posterior, após a juntada dessa documentação. Não tem problema nenhum. Tá? Então, depois da reforma, a gente teve o pedido certo. O que é o certo? O que é o pedido certo, gente? O pedido certo é aquele pedido que é identificável. Tá? É aquele pedido que é alusivo,
dentro do sistema jurídico, ou seja, você identifica dentro do sistema jurídico quais são os pedidos, ou seja, quais são os direitos violados, qual é o direito pretendido e pede. E pede. No nosso caso que eu falei aqui do exemplo da jornada, o pedido ele é certo quando eu digo o quê? Eu quero hora extra. Eu quero hora extra. Eu quero hora extra. Pronto, é meu pedido, ele é certo. E determinar o pedido é você identificar ele pela sua qualidade e quantidade. Tá? É identificar ele ou pela sua qualidade ou pela sua quantidade. No caso aqui agora, como é que eu poderia dizer que meu pedido ele é determinado? Quando eu chego e digo o quê? Que ele fazia 1 hora extra todo dia. Então eu quero o pagamento de 1 hora extra diária que ele fazia lá para o seu empregador. Pronto. Eu determinei o meu pedido. Quero o pagamento de hora extra, certeza, dentre tantos outros direitos atinentes à relação trabalhista, eu quero o pagamento de hora extra, certeza. Determinação, quero o pagamento de 1 hora extra por dia. E a indicação do valor? É eu saber quanto é que vale 1 hora extra dia. E aí eu faço essa soma de quanto tempo eu passei trabalhando desse jeito e dou o valor da causa. Entende? Tá? Então, é isso, é dessa forma que o pedido tem que ser. Não basta só pedir. Você tem que pedir, desde que seja certo, desde que seja determinado, e quando possível, que às vezes você não tem o material suficiente para indicar, mas quando possível, indicar o valor. Tá ok? Então, certo, determinado e com a indicação do valor. Esses são os requisitos para o pedido na petição inicial. Tá bom, pessoal? Então, primeira aulazinha aí de petição inicial já vista. Depois, na próxima aula, tá? A gente vai continuar com a petição inicial, falando dos tipos de pedido que podem existir na Justiça do Trabalho, do formato dessa petição inicial e, no formato da arrumação e dos casos de alteração, emenda, ou indeferimento da petição inicial. Abraço.